37 dias. Foi quanto tempo Mariana Alcântara passou trancada num porão úmido em algum lugar de São Paulo. Quando a polícia finalmente a encontrou, esperavam lágrimas de alívio, abraços desesperados, talvez até desmaios de emoção. O que ninguém esperava era vê-la aos gritos, implorando para que não levassem Davi embora. Sim, Davi Correia. O homem que a arrancou da vida às 9 da noite numa terça-feira qualquer. O mesmo que a manteve refém. O mesmo que destruiu sua rotina, sua paz, sua liberdade. E agora ela chorava por ele. A cena chocou até investigadores experientes. Ele não fez nada de errado, ela gritava enquanto algemavam Davi. Os jornais explodiram. As redes sociais viraram ringue. Síndrome de Estocolmo, diziam os especialistas com aquela certeza clínica que explica tudo e não explica nada. Mas a verdade era infinitamente mais complexa do que qualquer diagnóstico poderia capturar. Esta não é apenas a história de um sequestro. É a radiografia de como o medo se transforma, de como a sobrevivência reescreve a realidade, de como dois seres humanos presos numa mesma armadilha criam laços que desafiam toda a lógica. Se você quer entender os cantos mais sombrios da psicologia humana, fique até o final. E se esta história te impactar tanto quanto me impactou ao investigá-la, deixe seu like e se inscreva no canal. Minha meta é chegar a 100 inscritos até fevereiro, e cada um de vocês faz toda a diferença nessa jornada. Vamos juntos? Mariana não era especial. Essa era exatamente a questão. Aos 29 anos, trabalhava como analista de dados numa empresa de médio porte. Morava sozinha num apartamento funcional no Tatuapé. Tinha 3 amigas próximas e uma relação cordial, mas distante com os pais que viviam no interior. Sua vida era uma sequência previsível de planilhas, séries na Netflix e encontros ocasionais que nunca iam além da terceira cerveja. Por isso, quando Davi a escolheu, não foi por obsessão romântica, não foi por vingança, não foi por nenhum desses motivos que aparecem em filmes policiais. Foi simplesmente porque ela parecia fácil, vulnerável, sozinha. Davi tinha 42 anos e uma história de decisões ruins empilhadas como pratos sujos na pia. Ex-metalúrgico, ex-marido, ex-tudo. Devia dinheiro para pessoas que não aceitavam desculpas. O tipo de dívida que não se negocia em parcelas. Ele precisava de R$200 mil em 2 semanas, ou sua filha de 12 anos seria a próxima na lista de cobranças. Não era metáfora. Tinham mostrado fotos dela saindo da escola. O plano era tosco: sequestrar alguém de classe média, pedir resgate, desaparecer. Ele vigiou Mariana por 3 dias antes de agir. Notou que ela sempre voltava para casa no mesmo horário, sempre pelo mesmo caminho mal iluminado, sempre distraída mexendo no celular. Na terça-feira, ele simplesmente apareceu. Faca na cintura, voz trêmula tentando soar ameaçadora. Não grita. Entra no carro. Mariana entrou. Porque é isso que fazemos quando o terror paralisa o pensamento racional. Entramos no carro. O porão ficava numa casa abandonada em Guarulhos, que Davi conhecia da época em que trabalhava na construção civil. Cheiro de mofo e ferrugem. Uma lâmpada pendurada que piscava. Um colchão velho no chão. Ele a trancou lá com um balde, 3 garrafas de água e um pacote de bolacha cream cracker. Vou ligar para os seus pais, ele disse, consultando um papel amassado onde tinha anotado os números que encontrou no celular dela. Se cooperarem, daqui a uns dias você está em casa. Então ele subiu a escada de madeira podre e trancou o alçapão. Mariana passou as primeiras 6 horas vomitando de pânico puro. Ninguém atendeu. Davi ligou para o pai de Mariana 5 vezes naquela primeira noite. Todas caíram na caixa postal. Tentou a mãe. Mesma coisa. Tentou o número que estava salvo como trabalho no celular dela. Uma gravação automática informava que o ramal não existia mais. Ele não sabia, mas os pais de Mariana haviam trocado de número 3 meses antes, cansados de ligações de telemarketing. Mariana tinha guardado os contatos antigos por pura preguiçada de atualizar. Quanto ao trabalho, ela tinha sido realocada de setor na semana anterior. Davi desceu ao porão na manhã seguinte com a expressão de quem acabou de perceber que o chão sumiu debaixo dos pés. Teus pais não atendem. Mariana estava encolhida no canto, olhos vermelhos, ainda usando a mesma roupa do sequestro.
Eles mudaram de número. Ela sussurrou. Quando? Uns meses atrás. E tu não atualizou? A gente não fala muito. Davi passou a mão no rosto, aquele gesto universal de quem percebeu que se fodeu completamente. Ele tinha planejado 2 dias de sequestro, no máximo 3. Entrada rápida, saída mais rápida ainda. Agora estava preso com uma refém que ninguém conseguia contatar, numa casa que não era sua, com o prazo dos agiotários derretendo como gelo no sol. Tem mais alguém? Tios, primos, namorado? Mariana negou com a cabeça. Amigas? Elas não têm dinheiro para isso. Foi quando algo estranho aconteceu. Davi sentou no 3º degrau da escada, derrotado, e começou a rir. Não era uma risada de alegria. Era o som de alguém assistindo a própria vida implodir em câmera lenta. Que merda, ele disse. Que merda monumental. E Mariana, apesar do terror, apesar da situação absurda, sentiu uma pontada de curiosidade. Você não planejou direito? Planejou? Ele olhou para ela, surpreso que a vítima estivesse iniciando conversa. Planejei como um idiota planeja. Não deveria ter sido engraçado. Mas algo no desespero compartilhado daquele momento criou uma fenda na dinâmica esperada de sequestrador e vítima. Pela primeira vez, Mariana viu Davi não como uma força do mal, mas como um homem profundamente incompetente tendo o pior dia possível. E Davi viu Mariana não como mercadoria, mas como testemunha de sua espetacular burrice. E agora? Ela perguntou. Agora eu não faço a menor ideia. Se você está tão perturbado quanto eu com os rumos dessa história, deixa o like e se inscreve no canal. Estou a caminho dos 100 inscritos até fevereiro e seu apoio significa tudo. Garanto que essa história vai para lugares que você não está esperando. E agora? Ela perguntou. Agora eu não faço a menor ideia. A primeira semana foi um inferno silencioso. Davi descia 3 vezes ao dia com comida. Geralmente sanduíches de presunto comprados no mercado mais próximo. Mariana comia em silêncio, dormia em posição fetal, chorava quando achava que ele não estava ouvindo. Ele ouvia. Na 2ª semana, começaram a conversar. Não por escolha, mas porque o silêncio, num espaço confinado, é uma tortura própria. Davi contou sobre a filha, sobre a dívida, sobre os homens que ameaçavam queimar a casa dela. Mariana não tinha motivo para acreditar, mas acreditou. Talvez porque mentiras elaboradas exigem energia. E Davi parecia esgotado demais para inventar. Ela contou sobre os pais distantes, sobre a sensação de invisibilidade que a acompanhava desde criança, sobre como tinha certeza de que ninguém tinha notado seu desaparecimento ainda. Aposto que minha chefe só vai perceber na sexta quando precisar da planilha semanal. Davi riu sem querer. Isso é triste pra caralho. É minha vida. 3ª semana. Davi trouxe um baralho. Jogaram buraco para passar o tempo. Mariana ganhou 11 de 13 partidas. Você é péssimo nisso, ela disse. E pela primeira vez em 20 dias, sorriu. Foi um sorriso minúsculo, reflexo, mas aconteceu. 4ª semana. A temperatura caiu. Davi desceu com um cobertor extra e um aquecedor velho que chiava. Não quero que você morra de pneumonia, ele resmungou. Soou como cuidado. Mariana odiava que soasse como cuidado. 5ª semana. Ela começou a perguntar sobre a filha. Como era o nome dela? Do que ela gostava? Davi mostrou fotos no celular. Uma menina de tranças desiguais, sorrindo com aparelho nos dentes. Ela quer ser veterinária, ele disse com orgulho genuíno. Mariana sentiu um aperto no peito. Empatia pelo sequestrador. Que tipo de armadilha mental era essa? Ao mesmo tempo, lá fora, as buscas murchavam. A polícia tinha investigado por 18 dias. Entrevistaram colegas de trabalho que disseram coisas como: ela era quietinha e nunca tive problemas com ela. Exatamente o tipo de elogio que se dá para pessoas que não conhecemos de verdade. Vasculharam o apartamento dela e não encontraram sinais de luta. O caso esfriou. Virou estatística. Mariana se tornou mais um nome na longa lista de pessoas que somem e que o Brasil esquece. Foi na 31ª noite que tudo se virou do avesso. Davi desceu ao porão trêmulo, sangrando do braço. Arranja alguma coisa para estancar isso, ele pediu antes de desabar. Os agiotários tinham perdido a paciência.
Encontraram Davi perto da casa da ex-esposa. 3 homens, um cano de ferro, uma mensagem clara. Acabou o tempo. Ele conseguiu fugir, mas levou uma pancada que abriu um corte feio. Mariana rasgou a própria blusa, a mesma que usava há mais de um mês, e improvisou um curativo. Suas mãos tremiam. Você precisa ir num hospital. Não posso. Você vai morrer de infecção. Melhor que morrer do jeito que eles vão me matar. Foi quando Mariana tomou a decisão mais insana de sua vida. Me solta. Vou buscar remédio. Eu volto. Davi riu, uma risada amarga. Claro que não volta. Eu volto. Ele a encarou procurando sinais de mentira, de manipulação. Encontrou apenas sinceridade. Por quê? Mariana não tinha resposta lógica. Só tinha a verdade nua e crua. Porque se eles te matarem, vão atrás da sua filha. E ela não tem culpa de nada. Davi estancou o alçapão. Mariana voltou 4 horas depois com antibióticos, gaze, álcool e uma ideia maluca. A gente precisa resolver essa dívida, ela disse enquanto limpava o ferimento dele. Davi olhou para ela como se tivesse crescido uma segunda cabeça. A gente? Você tem alguém mais? Era verdade cruel. Ele não tinha ninguém. A família tinha se afastado. Os amigos sumiram quando o dinheiro acabou. A ex-esposa tinha ordem de restrição. Sua única companhia constante nas últimas 5 semanas tinha sido justamente a mulher que ele sequestrou. Mariana abriu o notebook que Davi mantinha na casa. Usado, lento, mas funcional. 200 mil, certo? Quanto tempo eles dão? Já passou do tempo. Mas se você aparecer com parte, negocia o resto? Talvez, não sei. Gente assim não funciona como banco. Mariana passou a noite vasculhando alternativas. Empréstimos. Negado, o nome de Davi estava mais sujo que chão de estação de ônibus. Vender algo? Ele não tinha nada de valor. Trabalho honesto? Levaria anos para juntar essa grana. Foi então que ela encontrou fraude de seguro. Você me sequestrou, lembra? Ela disse, olhos brilhando com uma intensidade nova. Eu sou vítima. Trauma. Estresse pós-traumático. Toda essa parafernália psicológica. A empresa tem seguro robusto para funcionários. Eu aciono. A gente divide. Isso é loucura. Mais louco que sequestrar alguém sem pesquisar os números de telefone antes. Touché. O plano se montou em 3 dias. Mariana estudou todas as cláusulas do seguro da empresa. Descobriu que traumas decorrentes de crimes violentos geravam indenizações entre 150 a 300 mil reais, dependendo da gravidade e das sequelas comprovadas. Ela teria que vender a história. Teria que estar destroçada o suficiente para ser crível, mas funcional o suficiente para processar tudo. Davi ligou anonimamente para a polícia dizendo onde encontrar a refém. Mariana desceu ao porão por vontade própria, ensaiou a cena. Quando os policiais arrombaram a porta, ela estava amarrada, frouxamente, mas estava. Suja, magra, em estado de choque calculado. E então veio a reviravolta que ninguém planejou. Quando viram Davi algemado, quando começaram a levá-lo, Mariana sentiu algo se partir dentro dela. Não era amor. Não era síndrome coisa nenhuma. Era reconhecimento. Pela primeira vez na vida, alguém tinha realmente a visto. Tinham passado mais de um mês trancados, dividindo misérias, jogando cartas, contando histórias que nunca contaram para mais ninguém. Davi conhecia detalhes dela que as próprias amigas ignoravam. E ela conhecia os medos dele melhor que qualquer terapeuta. Então ela gritou. Gritou de verdade. Não leva ele! Vocês não entendem nada! Os policiais interpretaram como trauma. A imprensa interpretou como síndrome. Os psicólogos interpretaram como mecanismo de defesa. Ninguém interpretou como verdade. 2 pessoas sozinhas que se encontraram na pior situação possível e descobriram que solidão compartilhada ainda é melhor que solidão absoluta. O processo do seguro levou 4 meses. Mariana teve que passar por 3 avaliações psicológicas, 2 audiências, incontáveis formulários. Chorou nos momentos certos, mostrou cicatrizes emocionais nas dosagens adequadas. Recebeu 240 mil reais. Davi pegou 3 anos de condicional por sequestro sem violência física.
O advogado conseguiu reduzir a pena, argumentando circunstâncias atenuantes e colaboração da vítima. A filha dele ficou com a mãe, mas Davi conseguiu visitas supervisionadas. Mariana pagou a dívida dos agiotários, transferiu o dinheiro para uma conta que Davi indicou, viu os homens sumirem da vida dele. Ficou com o resto. Afinal, tinha sido refém de verdade. Só não pelos motivos que todos pensavam. Eles não se falam mais. Condição da condicional. Sem contato com a vítima. Mas às vezes Mariana passa de carro pela rua onde fica o centro de recuperação, onde Davi trabalha agora, voluntário, ajudando outros homens endividados a não fazerem as mesmas burradas que ele fez. E às vezes Davi vê nos noticiários entrevistas com especialistas falando sobre síndrome de Estocolmo, sobre como vítimas defendem seus algozes, sobre psicologia do trauma. E ele ri. Ri porque sabe que nenhum deles entende. O que Mariana e Davi viveram não foi amor, não foi doença mental. Foi reconhecimento mútuo entre duas pessoas invisíveis que, por 37 dias, foram a coisa mais importante na vida uma da outra. Foi conexão nascida do desespero. Foi sobrevivência emocional num vácuo de isolamento absoluto. Foi profundamente humano. E talvez seja exatamente isso que assuste tanto. Reflexão final. A Síndrome de Estocolmo foi nomeada em 1973, depois de um assalto a banco na Suécia, onde reféns desenvolveram laços emocionais com seus captores. Desde então, virou explicação fácil, rótulo conveniente para algo que raramente é simples. A verdade? Seres humanos são criaturas de conexão, isolados, aterrorizados, vulneráveis. Nos agarramos ao que está disponível. Às vezes o que está disponível é a pessoa que nos mantém presos. E quando essa pessoa mostra fragmentos de humanidade, um cobertor numa noite fria, uma conversa sobre cartas, um momento de vulnerabilidade, nosso cérebro faminto por ligação transforma migalhas em banquetes. Não é loucura. É adaptação. É sobrevivência emocional. Mariana não defendeu Davi porque estava quebrada psicologicamente. Defendeu porque, na economia brutal da solidão humana, ele tinha sido a melhor oferta que ela recebeu em anos. E isso diz mais sobre a vida dela antes do sequestro do que sobre os dias durante. Pense nisso. Quantas pessoas existem por aí, vivendo livres, mas tão invisíveis quanto Mariana era? Tão famintas por conexão genuína que aceitariam até as circunstâncias mais tóxicas só para sentirem que importam para alguém? A história de Mariana e Davi não é sobre sequestro. É sobre a epidemia silenciosa de solidão que corrói milhões de vidas. É sobre como chegamos num ponto onde até terror compartilhado parece melhor que indiferença isolada. E se essa história mexeu com você, se fez pensar sobre conexão, invisibilidade e as escolhas absurdas que fazemos quando estamos desesperados por sermos vistos, deixa o like, comenta o que achou e se inscreve no canal. Minha meta é chegar a 100 inscritos até fevereiro. E cada pessoa que se junta aqui é alguém que valoriza histórias que fogem do óbvio. Vamos construir essa comunidade juntos. Nos vemos na próxima. Se esta história te chamou a atenção, temos outros vídeos aqui na tela final, de serial killers e crimes que a polícia encontrou os culpados. Se inscreve no Avesso ao Fato e ativa o sininho. Minha meta é 100 inscritos até fevereiro, e você faz toda a diferença. Até o próximo caso.